Do setor recria, o que a gente tem que preocupar? Abre a caixa de ferramentas. Gente, olha só, para mim é um ponto assim, pensando em financeiro, em resultado de propriedade, para qualquer negócio a gente tem que entender o ponto que faz o negócio a curto prazo dar certo ou dar errado é capacidade de caixa. E recria hoje é o setor que mais sequestra caixa extra dentro de uma propriedade. Então, se eu erro em recria, eu posso ser um produtor que vai ter um resultado mensal financeiro negativo, porque eu coloquei uma quantidade maior do que a minha capacidade de caixa. Eu não estou falando de viabilidade de negócio. Às vezes é um bom negócio que lá na frente vai me dar retorno. Então, eu preciso ser muito assertivo nisso. Então, eu acho que o produtor tem que ter em mente sobre como ele vai conduzir o manejo dos animais que ele precisa de fazer reposição, qual é a necessidade da sua reposição de acordo com o desafio do seu rebanho. Não dá para copiar o do outro produtor. Cada situação é uma. Vai ter fazenda que as vacas vão ter, na média, 7 crias e está tudo certo. E vai ter fazenda que é 4 e também está tudo certo. Não existe um número, né? A gente precisa entender a situação genética atual e sanitária atual da propriedade, para poder tomar essa decisão de qual que é a intensidade, ou a situação genética de reciclagem, de renovar o rebanho numa velocidade maior, ou a decisão de crescimento mesmo de rebanho. Então, cada fazenda vai ser uma situação. E aí, se eu for destacar um ponto, eu queria passar a mensagem do produtor que pode parecer polêmico e pode dar divergência à mensagem que eu vou passar para vocês. Mas quando a gente fala, agente técnico, a gente às vezes comete o erro de considerar que a técnica sempre é o caminho certo. E aí a gente aprende como fazer uma recria perfeita, de máximo desempenho, de ganho de peso médio de 800 gramas, de ganho de peso na fase inicial de 900, 1 kg, 1 kg 100, de ganho de peso na fase intermediária ali em torno dos 800. E aí a gente coloca um desempenho para o animal atingir 80% do peso ao primeiro parto, 60% à primeira cobertura, só que tudo isso gera um custo para ser executado nessa velocidade, nessa perfeição técnica. E eu acho que os animais que vão ser reposição da propriedade, a gente precisa realmente acelerar, porque eu preciso de velocidade para colocar esse animal em produção. Agora, a gente precisa enxergar que, às vezes, podem existir estratégias, dependendo do tamanho da propriedade, da disponibilidade diária, de desacelerar. E presta atenção, eu não estou falando fazer tecnicamente errado. Não estou falando em perder sanidade e perder desempenho. Eu estou dizendo que, a partir do momento que a glândula mamária está formada e definido o potencial, acima dos 12, 14 meses, por que não desacelerar? Porque que a gente parar para pensar hoje? Para fazer tudo perfeito dentro da técnica, hoje custa em torno de R$6.000 fazer uma novilha. Se tornar vaca aos 24 meses. Qual é a margem que eu tenho se eu for vender esse animal? Então, eu tenho que pensar muito bem sobre isso. Se parte do meu rebanho excedente, que não serve para reposição, vai ser para venda, eu não preciso ter a meta de idade ao primeiro parto aos 24 meses. Eu posso desacelerar. E eu não estou tomando uma decisão técnica errada. Porque se financeiramente ela está correta e o animal vai ter o mesmo desempenho lá na frente, mesmo que ele seja um pouco mais tardio, ele vai me dar retorno. Então, acho que esse é o ponto que o produtor precisa pensar ou buscar outras estratégias. Definir. O que eu vou fazer com o excedente? Vou colocar a genética de corte? Aí vem a polêmica. Mas bezerro de corte não está valendo nada. Mas tem liquidez. Você resolve o seu problema de caixa. Se você empatar, já está ótimo, porque você resolveu um problema de um caixa que você não tinha para fazer o animal que não é de genética com alta liquidez. Eu estou numa região que eu consigo vender a bezerra recém-nascida, a bezerra desmamada, existe uma diversidade de tomada de decisão, mas ela precisa ser estruturada ali junto com o técnico e lembrar desse ponto. Nem sempre a melhor técnica, o melhor conceito na parte técnica é a melhor decisão para a propriedade. Precisa ter um equilíbrio. Esse final ficou um corte sensacional, hein? Que isso, hein? Como diria falecido Marcelo Rezende, corta para mim. Você tá doido. Aqui... Matou bem, viu? Mas eu tenho um complemento, Deline, até para a gente poder alinhar com o pessoal, até é uma questão de vocabulário, né?
você fez um questionamento assim, uma novilha para eu criar ela dentro da técnica, ela vai custar aproximadamente para um produtor em torno de R$6.000. É um desembolso de uma jornada que, uma vez que foi aplicada essa técnica, é uma jornada de aproximadamente 24 meses. Né? E quando eu multiplico isso pelo número total de animais que ele gerou no ano, e esse dinheiro é aplicado em 2 anos, ele pode não ter esse dinheiro. Esse dinheiro pode não estar no caixa desse produtor, porque a fazenda tem outras frentes. Ele pode ter investido em máquina, ele pode ter investido em outra. O dinheiro pode ter sido direcionado para outras frentes. Ele está pagando a parcela do confinamento. E aí, numa dessas, ele usou um sêmen sexado, aumentou a quantidade de fêmea, que está acontecendo muito. Né? E pode que você vai para a prática, a pessoa não consegue. O fluxo de caixa da fazenda não permitiu aquilo ali ser praticado. E aí, Deriane fez uma provocação sobre... primeiro ponto. Gastei R$6.000. Esse animal vale R$6.000? Então, se ele vale mais de R$6.000, é uma operação economicamente viável. Eu vendi ele por 7, vendi ele por 8, vendi ele por 10. Foi uma operação economicamente viável. Porém, financeiramente, ela pode ser impraticável. Eu posso não ter o dinheiro para terminar todos os animais que eu tenho disponível. Então, essa é a provocação e a preocupação do caixa. E aí, eu desacelero a operação. Eu não consigo aplicar a técnica dos R$6.000, mas na metade da vida dela, eu posso colocar ela sob um regime de pastagem semi-intensivo, e nesse regime de pastagem semi-intensivo, em vez dela terminar com 24 meses, eu terminei com 30 e poucos meses. Na média, terminei elas lá com 32 meses, por exemplo. Só que eu terminei de uma forma que eu dou conta de pagar. E o animal não perdeu o desempenho genético, que eu acho que essa que é a mensagem que todo mundo precisa entender. Quando eu tenho que cortar, eu tenho que saber tecnicamente aonde que eu vou fazer isso para não comprometer sanidade e desempenho desse animal. Você não pode cortar o leite na fase inicial. Você não pode cortar o concentrado pós-desmama. Você tem que saber em qual momento que você tem gordura para queimar e que você pode ser estratégico nesse corte sem o animal perder esse desempenho. Esse momento, levo ela até 12, 14 meses. A partir daí, se você desacelerar, você não tem perda de desempenho nenhum. O animal já está com a estrutura formada, ele já adquiriu a questão de altura, né, adequada para ela chegar na idade adulta na altura adequada, ter estrutura, ter caixa adequado. A estrutura da glândula mamária já está definida e formada a partir daí, então você não tem perda de desempenho produtivo. Você vai ter perda de tempo, só que de acordo com um caixa que te permite. Não adianta dar um passo maior que a perna.